Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica de Estética Inana. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Apresentam Bem Viver. Olá, no programa Bem Viver de hoje nós vamos entender por que um coração saudável é uma forma de prevenção contra as doenças cardiovasculares que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é responsável por 30% dos óbitos em todo o país. E aí, como está o seu coração? Vamos falar também que algumas mulheres têm relatado casos de nódulos nas axilas e nos seios em função da aplicação da vacina contra a Covid-19. Tem informações sobre o meio ambiente, dicas de filme de saúde e muito mais. O Bem Viver de hoje está entrando no ar. E eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta: como que está o seu coração? Manter um coração saudável é uma forma de prevenção contra as doenças cardiovasculares, que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é responsável por 30% dos óbitos em todo o país. Confira agora uma entrevista com o cardiologista Aníbal Abelim. O coração é um dos órgãos afetado pela Covid-19. No início, foi identificado como uma doença que acometia principalmente a parte respiratória do paciente, mas logo que se começaram a avaliar esses pacientes com um olhar sobre todos os órgãos e sistemas, se viu que praticamente todos os órgãos e sistemas podem ser acometidos, o coração é um deles, e ele é acometido de uma frequência que varia conforme os estudos. Se são pacientes em UTI, são muito mais frequentes os casos de acometimento cardíaco. Se nós olhamos estudos com pacientes que não foram internados, é um pouco menos frequente, mas ainda assim nós temos o acometimento do coração num percentual que varia em torno de 10%, eventualmente, dependendo dos pacientes no hospital, que vai desde infarto, pela formação de coágulos dentro das artérias do coração, em alguns casos pacientes que não se identifica estreitamento, entupimento por colesterol e sim coágulos apenas, alguns pacientes que já tinham pelas imagens do cateterismo algum grau de doença aterosclerótica, de placas de gordura nas artérias e pioraram na vigência da infecção pelo Covid, provavelmente por inflamação, né, das artérias e esse estado que a gente chama de protrombótico, que o Covid aumenta a chance de trombose, inclusive nas artérias do coração. E existe também o acometimento direto, provavelmente pelo próprio vírus, causando uma inflamação no músculo cardíaco. Daí não seria a apresentação de infarto, seria uma inflamação que se chama de miocardite, que é uma inflamação mesmo do músculo, mas que pode simular infarto com sintomas semelhantes, de dor torácica, e eventualmente até com quadros de piora, com insuficiência cardíaca, desmaio. E nós temos também alterações da frequência, que são bastante comuns, pacientes apresentarem tanto frequência muito baixa quanto frequência mais alta, né? A gente chama isso de distúrbios autonômicos da frequência cardíaca, e alguns pacientes acabam vindo para consulta, acabam consultando às vezes mais de um mês após terem se recuperado do Covid. Muitas vezes não foi um Covid, uma doença tão grave, mas a pessoa fica com queixa de que o coração está acelerado, que o paciente está cansado. Então nós temos manifestações somente no coração, pelo menos 3 manifestações assim principais: artérias, músculo e a parte elétrica. Dentro de todas essas manifestações, também vale lembrar que alguns casos de alteração da parte cardíaca também podem ocorrer por causa ou após a vacinação. Alguns casos já têm sido relatados, então pode também ter alguma reação relacionada à vacina. Porém, se sabe que a chance de um paciente, de uma pessoa ter uma reação grave à vacina é muito menor do que se a pessoa não for vacinada e tiver a doença pelo coronavírus, que tem uma chance muito maior de ter complicação cardíaca.
Sobre a prevenção das doenças cardíacas neste período de pandemia, o que se viu no início, principalmente no primeiro semestre de 2020, foi uma redução dos atendimentos ambulatoriais, os atendimentos eletivos, ou seja, aqueles pacientes que marcavam consulta no consultório para fazer uma revisão, ou uma prevenção, ou uma revisão do seu quadro cardiológico já diagnosticado. E o que se viu agora, neste primeiro semestre de 2021, é que nós estamos atendendo um número grande de pacientes que não fizeram as suas avaliações periódicas, que não fizeram o diagnóstico dentro do tempo, então chegaram para o médico, para o cardiologista, tanto no consultório quanto no hospital com quadros mais graves, certo? E então o que se viu foi uma redução nos atendimentos no ano de 2020 e um aumento dos atendimentos não somente de Covid, mas principalmente não relacionados ao Covid agora no primeiro semestre de 2021, e muitos pacientes já com quadros mais graves porque não procuraram atendimento antes, e se entende, né, porque as pessoas ficaram com medo, né, mas é muito importante as pessoas saberem que um problema cardíaco pré-existente, se não tratado, é mais perigoso do que a pessoa vir de casa até o consultório médico ou no hospital para tratar uma doença, né, que ela já tem. Sobre os sinais de alerta para doenças cardíacas, é importante as pessoas lembrarem que sintomas do tipo dor, queimação, aperto na região do tórax, principalmente no meio do tórax ou na região que a gente chama de pré-cordial, a gente deve levar em consideração a chance dessa pessoa estar apresentando um infarto. Eventualmente os pacientes podem ter apresentações um pouco diferentes, como dor na boca do estômago, ou uma dor na garganta, ou dor num ombro em direção ao braço, ou nos dois ombros em direção aos braços, ou nos dois braços. Então são sintomas que, se esses sintomas iniciarem, perdurarem ao longo de vários minutos, principalmente se eles piorarem com o esforço, ou com o estresse emocional, o paciente deve ficar alerta, deve procurar atendimento médico de urgência. Principalmente se, junto com essa sintomatologia, o paciente tiver falta de ar, sensação de desmaio, suador intenso de molhar a camisa, Então, esse paciente que tem dor no peito, ele deve procurar atendimento médico. Mas não somente são esses os sintomas de doença cardíaca. Nós temos também falta de ar para caminhar, nós temos eventualmente dor torácica para caminhar, que pode não ser uma apresentação de infarto, mas pode ser uma angina. Eventualmente pode preceder um infarto, pode ocorrer antes do infarto. Palpitações, o coração acelerado, descompassado, indica a presença de arritmia. E outro achado na história que a gente sempre avisa para os pacientes que têm alguns tipos de doença cardíaca, como doença da válvula cardíaca, do músculo cardíaco, que é a síncope, que nada mais é do que o desmaio. O paciente começa a caminhar e apaga, cai no chão, se machuca. Então, são as principais queixas que nós devemos prestar atenção. Sobre essa tendência que parece estar acontecendo de pacientes cada vez mais jovens apresentarem infarto, isso é algo que já vinha sendo relatado nos últimos tempos, mas agora relacionado ao Covid, nós não temos neste momento um estudo avaliando o pré e o pós, dos infartos, que a gente possa afirmar, mas o que se está observando de maneira que não se esperava é vários pacientes próximo da faixa aí dos 40 anos, um pouco menos, um pouco mais, apresentando infarto numa frequência maior do que a gente parecia estar observando antes do Covid.
estar feliz provavelmente faz bem para o coração e para todo o corpo, eu diria. Nós sabemos que o estresse emocional ele pode precipitar casos de infarto, né, casos de doença cardíaca. Então, pessoas que sabem lidar melhor com essas situações de estresse, vindo a manter uma maior serenidade, né, e que relatam para pesquisadores que não tem tanto estresse, que não tem tanta tristeza, sob condições semelhantes a que outras pessoas relatam tristeza, sentimentos negativos, parecem apresentar menos doença cardíaca. Se sabe também que, assim como o estresse físico, o estresse emocional pode ser um gatilho para infarto, né? E tem estudos mostrando que o estresse também é gatilho, né, para inflamação nas artérias do coração. Então isso seria uma das explicações de por que o estresse estaria associado tanto estresse agudo no dia, por exemplo, o paciente estressar, como ao paciente infartar, como o estresse crônico aumentar a chance da apresentação de doenças cardíacas. A pressão alta, ao longo do tempo, ela causa danos a vários órgãos, como o cérebro, como os olhos, como os rins, e no coração ela causa tanto dilatação do coração como aumenta a chance da pessoa apresentar infarto. Os mecanismos da pressão causar esse dano vão desde aumento da inflamação até aumento da rigidez das artérias, das paredes das artérias, e as pessoas tendem a achar que a gente sente a pressão alta. A gente não sente a pressão alta, a não ser que ela esteja em níveis muito elevados, então a níveis acima de 200, 220 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, que dizem a pressão mais alta, então acima de 20, 22, 24. Abaixo disso a gente tende a não sentir a pressão alta e ela é um inimigo silencioso. Nós só vamos, na maioria das vezes, sentir essa pressão alta quando nós desenvolvermos uma isquemia cerebral, né, um acidente vascular encefálico, chamado derrame pelos leigos, um infarto ou interne com insuficiência cardíaca, com água no pulmão por dilatação do coração. Então, nós não sentimos a pressão alta, por isso a importância das medidas da pressão arterial pelo médico, com indicação médica, para prevenir as complicações deste inimigo que é, não vou dizer invisível, mas é um inimigo que está à espreita, causando doenças silenciosamente. Sobre as doenças que podem causar agravamento ou podem ser a causa de doenças cardíacas, nós temos, além da pressão alta, né, da hipertensão arterial sistêmica, nós temos a dislipidemia, que é o colesterol ruim alto e o colesterol bom baixo, né, uma associação deles. Nós temos o diabetes, principalmente o diabetes que não é controlado, certo? Nós temos o tabagismo. Nós temos também o uso de drogas ilícitas, principalmente a cocaína, que é uma das principais causas de infarto em pessoas jovens, que é uma droga que pode causar infarto na primeira vez que a pessoa utiliza, ela não tem um efeito dose dependente. Nós temos também a apneia do sono, né, a pessoa que ronca e tem quadro de obstrução para respirar à noite. Nós temos a obesidade, as doenças reumatológicas também podem, doenças infecciosas, desde a doença causada pelo vírus HIV até a própria Covid-19, como nós estávamos falando. Então nós temos um número grande de doenças e o cardiologista sabe participar do tratamento dessas doenças não exclusivamente cardiológicas, para ajudar seja o paciente diretamente ou os colegas das demais especialidades. Muito obrigada, doutor Aníbal, por essas dicas para cuidar ainda mais do coração. E antes da próxima reportagem, nós vamos conferir um pouco mais sobre o empreendimento que vai inovar o ecossistema de saúde aqui de Santa Maria e também da região. É o Vita Center.
O Vita Center vem com uma proposta inovadora na linha de projetos de arquitetura, porque não se trata somente de atender a RDC 50 e as normas vigentes de saúde. Se trata, sim, de fazer uma arquitetura com todos os aspectos que são necessários no mundo contemporâneo, ou seja, saúde, tecnologia e humanização. Quando a gente fala, então, de atender as normas da RDC 50, a gente está atendendo a parte da saúde, mas atendendo também a acessibilidade, com o pé direito mais alto para colocar equipamentos. Isso envolve a tecnologia, os espaços com acessibilidade e mobilidade, e envolve humanização, ou seja, nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, um espaço que tu chega e tu consegue, então, sentir a segurança, um espaço humanizado pela segurança que a arquitetura te concede. Então, essa é a ideia de atender a RDC 50. É mais do que aspectos legais, é atender a humanização, tecnologia através da arquitetura e sim, e aí atender a RDC 50 pelos espaços de saúde. Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E do jornalismo do Diário, eu trago notícia de que mulheres têm relatado casos de nódulos nas axilas e nos seios em função da aplicação da vacina contra a Covid-19. Com isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que exames de mamografia sejam feitos 30 dias após a aplicação da dose para evitar uma confusão no diagnóstico. Mesmo assim, médicos pedem que pacientes não atrasem os exames. O aparecimento de nódulos nas axilas e seios são reações comuns à aplicação da vacina intramuscular e podem ser confundidos com um sinal de câncer. Para evitar dúvidas no diagnóstico, a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia estão orientando que as mulheres façam o exame de mamografia 30 dias após a aplicação da dose da vacina contra a Covid. Os casos são mais comuns com a aplicação da vacina da Moderna, que não tem sido utilizada no Brasil, e da Pfizer, que possui poucas doses disponíveis no país. As mesmas reações também podem acontecer quando as pessoas recebem a vacina do sarampo e da influenza. O linfonodo é um elemento de defesa do organismo. Quando tu tem algum processo infeccioso, ele tenta se defender. Então ele faz a captação, né, na produção ali de anticorpos, que a vacina quer, e o linfonodo age ali, ele aumenta e também tem um inchaço. Por isso essa confusão que não se deve orientar. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque essas mulheres, pela pandemia, elas já estão com um atraso. Nós vamos 1 ano e meio aí que nós temos de mamografia atrasada. Então, se nós formos postergar, nós corremos um risco de aumentar muito essa janela e fazer diagnóstico muito tardio. A orientação do médico é que as mulheres não adiem os exames, principalmente os que estão agendados pelo Sistema Único de Saúde. Elas devem informar ao médico, durante o questionário, se ela fez a vacina, a data da aplicação, em qual braço recebeu a dose e qual o tipo de imunizante. Aquelas pacientes que estão com as suas mamografias em dia, se ela atrasar 30 dias, que se orienta 30 dias após a segunda dose, ela não vai ter uma perda. Mas veja bem, se ela fizer, por exemplo, a vacina cujo intervalo é 3 meses, acrescenta 1 mês, depois ela vai ter 4 meses. E aí nesses 4 meses a gente pode ter atraso de uma lesão importante para se fazer diagnóstico. No caso de qualquer dúvida em relação ao diagnóstico, a paciente deve ter o acompanhamento médico. Estamos apresentando Bem Viver. Os tratamentos faciais tratam muito a nossa face, mas a gente não pode esquecer da região de pescoço, da região de colo. Procedimentos que fazem rejuvenescer o pescoço é uma ótima dica para este inverno. Tratamentos corporais como a eletroestimulação faz o recrutamento das fibras musculares, deixando o corpo mais definido. Inana, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram o espaço perfeito para estar.
Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região. Voltamos a apresentar Bem Viver. Estamos de volta com o Bem Viver e agora para falar sobre a sua pele e as reações que podem acontecer quando você não tem os cuidados necessários. Confira algumas dicas e informações com a biomédica Ana Piccolini. Eu sou Ana Piccolini, sou biomédica esteta e bioortomolecular da Clínica Inanna. Com a chegada do inverno, a pele tende a ficar mais ressecada, necessitando de cuidados especiais, como reequilíbrio da microbiota cutânea, redução de manchas, rejuvenescimento e embelezamento facial. O uso da máscara é fundamental. Acontece que algumas pessoas tendem a aumentar a acne, a rosácea, e para isso os tratamentos agora no inverno principalmente são reduzir o aumento desta oleosidade, o aumento da acne e também reduzir a rosácea. E aí nós temos procedimentos como luz intensa pulsada, os peelings de inverno, tudo que vai deixar a microbiota da pele mais em equilíbrio. E para potencializar os resultados dos tratamentos estéticos, a bioortomolecular se faz essencial, fazendo toda a diferença. A bioortomolecular, ela é um tratamento onde reequilibra o organismo, tratando a beleza de dentro para fora. Quer saber mais sobre a bioortomolecular e como potencializar os resultados dos tratamentos estéticos e melhorar a qualidade de vida? Nos siga nas redes sociais. Em junho aconteceu o 2º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero em Brasília. A embaixadora aqui de Santa Maria, Antonella Pitinin, participou de forma presencial e nos conta um pouco como foi o evento. Afinal, saúde é cuidar também do meio ambiente. Olá, eu sou Antonella Pitinin, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, e no final de junho eu tive a oportunidade de estar em Brasília, junto com mais de 40 embaixadores de todo o Brasil, participando do 2º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. O evento é considerado o maior sobre resíduos sólidos do mundo. Com mais de 20 palestrantes internacionais e mais de 60 salas temáticas, eu tive a oportunidade de organizar e ser moderadora da sala Moda Lixo Zero, que ficou entre as mais assistidas e acessadas. O evento foi um sucesso, tanto no âmbito nacional quanto internacional, e agora espero poder aplicar todo o conhecimento adquirido nesses dias em Brasília, aqui na cidade de Santa Maria. E para que se tenha um resultado esperado nas vacinas, existe um processo rigoroso que, se não for seguido, pode interferir no resultado da vacinação. Confira mais informações com o Vivacin. Meu nome é Giovana, eu sou enfermeira responsável técnica aqui na Vivacin Clínica de Vacinas. A rede de frio, ela é um processo que se inicia desde quando ela sai do laboratório produtor, a conservação, o armazenamento, quando a gente recebe essas vacinas e a forma que ela vai ser armazenada na clínica. Então, a importância da rede de frio é que ela vai manter as características da vacina e dessa forma ela vai ter a resposta esperada. Aqui na Vivacin a gente tem a nossa geladeira, ela é específica para manter as vacinas, né, que são câmeras frias.
e ela tem um controle de alarme. Se a temperatura não ficar no que é indicado, que é de 2 a 8 graus Celsius, ela aciona um alarme. A gente tem realizado muito o serviço de vacinação domiciliar. Então, os clientes estão pedindo, né, que a gente se desloque até as suas residências, a gente faz esse serviço, a gente transporta as vacinas também numa maleta que é indicada, né, para vacinação. Então, essa maleta ela contém o dispenser aqui, onde ela mostra a temperatura ideal. A gente faz o preparo utilizando essas bobinas de gelo. Então, quando atinge a temperatura ideal, a gente coloca as vacinas e leva até a casa do cliente. Aqui na clínica também a gente faz o serviço de vacinação corporativa. Então, quando a gente se desloca até uma empresa para realizar a vacinação nos colaboradores, a gente também leva essas vacinas numa câmara especial. A nossa última aquisição aqui na clínica, para a gente ter uma maior qualidade quando realiza a vacinação corporativa, foi essa câmera. Ela tem bateria que dura até 2 horas. Então a gente pode fazer todo o procedimento tranquilo, que as vacinas vão ficar armazenadas na temperatura ideal. Então, pessoal, para que se tenha um resultado esperado da vacinação, existe um processo que ele tem que ser bem rigoroso. Então, no momento que há alguma falha nesse processo, a gente pode não ter o resultado esperado. Então, é muito importante a rede de frio para que se tenha sucesso na vacinação. E falando um pouco mais sobre o meio ambiente, saúde e qualidade de vida, você sabia que julho é o mês para chamar a atenção sobre a quantidade de plástico que infelizmente ainda faz parte do nosso dia a dia? Desde que surgiu, o plástico passou a estar em quase tudo que nos cerca e, como consequência disso, os números são alarmantes. Cerca de 8% do lixo produzido no Brasil ainda não é sequer coletado e 40% do lixo coletado é descarregado de forma errada. Grande parcela dos resíduos acabam causando a morte de milhares de animais e seres humanos todo ano. Reduzir o plástico é preservar a vida. Participe do Julho Sem Plástico. E vamos agora para a nossa dica de filme. The Sea World é um documentário sobre os estudos do Dr. David Servan. O neurologista que desenvolveu um tumor no cérebro começou a pesquisar o que ele poderia fazer para ajudar no seu próprio tratamento. Ele aponta as falhas da abordagem da medicina ocidental ao câncer, que foca na contenção dos tumores por medicamentos e não procura fortalecer o organismo como um todo. Se as pessoas soubessem mais sobre o que consomem e sobre as consequências de seu estilo de vida, a escolha de mudar seria natural. O princípio da teoria do Dr. David é bem simples: fortalecer o organismo antes, durante e depois de ter câncer. The Sea World mostra com muitos dados a piora da saúde norte-americana nos últimos anos. Associa o modo de vida desregrado da população ao aumento dos índices de ocorrência de câncer e de mortes pela doença. Esse é o tipo de documentário que nos faz mudar de hábitos de verdade. Os argumentos são colocados de uma forma muito fácil de entender, narrada por ninguém menos que Morgan Freeman. Por que esperar o câncer chegar se nós podemos começar a evitá-lo agora, não é mesmo? E o Bem Viver vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, curtido as nossas dicas, as nossas informações e que você possa sempre cuidar ainda mais da sua saúde. A gente se encontra num próximo programa e você segue nos acompanhando nas nossas redes sociais e também aqui no canal 526. Uma ótima semana para você e até o próximo Bem Viver. Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica Estética Inana. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Os tratamentos faciais tratam muito a nossa face, mas a gente não pode esquecer da região de pescoço, da região de colo. Procedimentos que fazem rejuvenescer o pescoço
é uma ótima dica para este inverno. Tratamentos corporais, como a eletroestimulação, faz o recrutamento das fibras musculares, deixando o corpo mais definido. Inana, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram o espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região.